Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, e nesse vídeo vamos abordar ele, o mapa de cálculo diferencial integral 1. Então, matéria maravilhosa que eu gosto muito, estou ajudando aí dezenas de alunos nos nossos grupos de estudo. Então, se você ainda não faz parte, me chama no WhatsApp, vai ser um prazer enorme ajudá-los, tá bom? Ajudei na atividade 1, 2, 3, estou ajudando no mapa também, vou ajudar nas provas, contem comigo e juntos vamos alcançar esse diploma, tá bom? Queridos, estou ajudando não só nessa matéria, mas em todas as matérias que vocês estão estudando. Então, contem comigo e juntos vamos alcançar estas aprovações. Vamos lá, então? Nosso mapa aqui, pessoal, ele traz essa função e a partir dela a gente tem uma sequência de questões a serem respondidas. Vamos lá. Primeiro, determina a temperatura do equipamento quando T igual a zero e interprete o resultado no contexto desse processo. Depois, calcular o limite quando T tende a infinito, né? E explicar o significado físico desse valor. Beleza, a gente vai fazer isso agora. Então, ó, aqui embaixo ele já deu o gráfico, né? Da nossa função aqui. E aí, pessoal, ele já deu uma deixa, né? De qual é o valor que a gente tem que encontrar quando o tempo é igual a zero. Isso é bom, porque assim você pode se referenciar para verificar se de fato o valor que você encontrou é o correto. E olha lá, quando T é igual a zero aqui embaixo, se a gente verifica bem, ó. Qual o valor? Olha lá, o valor da temperatura é 50. Então a gente já sabe a resposta, beleza? A questão é encontrar isso através dos cálculos. Vamos lá então. Vou abrir aqui o nosso caderno, então vamos lá. Qual é a nossa questão A? Ó, questão A. Então pego aqui, ó. Questãozinha A. Então a gente tem que... Nesse caso, a nossa função é T de T é igual a 50 mais. Então, isso daqui é 50 mais 30, que multiplica o parênteses 1 menos exponencial menos 0,05t. Ok, 0,5t. Beleza, então essa é a nossa função. Letra A, ele quer qual o valor dessa função quando t igual a zero? Então, ó, quando t igual a zero, então o que a gente tem? Pessoal, é simples. O que significa isso? Significa apenas que a gente vai pegar a função e onde tiver t, a gente vai colocar zero. Onde tiver t minúsculo. Então aqui, ó, t de zero, tinha t aqui em cima, coloquei zero. Vai ser igual a 50 mais 30, que multiplica 1 menos exponencial menos 0,05 vezes o t, ou seja, vezes zero. Pronto, é só isso. Então, t de zero é igual a 50 mais 30, que multiplica 1 menos 0,05 vezes 0 é 0. Então, é 1 menos e elevado a zero, certo? Ótimo. Então, isso daqui é igual a 50 mais 30, que multiplica 1 menos e elevado a zero é quanto, pessoal? Então, todo e qualquer número elevado a zero é 1. Entendeu? Então, isso daqui vale 1. O que eu concluo? Que t de zero é 50 mais 30 vezes 1 menos 1 é 0. Então, a gente conclui que isso daqui é igual a 30 vezes 0 é 0. Então, isso aqui só sobra 50. Qual é a unidade, pessoal? Ele fala Celsius, né? Então, 50 graus Celsius. Essa é a nossa resposta, beleza? Tranquilo? Então, tá aí, pessoal. Resposta da letra A. E aí ele fala, determine a temperatura e interprete o resultado no contexto do processo, beleza? Então, ó, ele fala que aqui é um processo industrial automatizado e o controle da temperatura dos equipamentos é fundamental para garantir a qualidade. Beleza, ok, perfeito. Então, ó, durante o funcionamento do equipamento específico, a temperatura inicial é ambiente. E olha aí, aqui que está a chave da interpretação que ele pede, pessoal. Ele fala isso daqui, ó. Muitos alunos não notaram. E também, né, porque tem esses pilantras sem vergonha aí que se diz assessoria acadêmica,
aí na internet, no YouTube, falando um monte de abobrinha. Então, a interpretação é sempre associada ao enunciado. E aqui é claro, ele fala que a temperatura inicial ela é ambiente. Ok, professor Matheus, então qual é a resposta? Qual a interpretação? Simples, ó. Vou até escrever aqui de forma textual, porque eu acho que assim fica mais claro, né? Fica mais didático. Então, ó, vamos lá. A gente vem aqui, ó, escreve qual é a resposta, a interpretação, o texto que se espera de vocês nessa parte, ó. Simples, ó. A partir dos cálculos, ó, a partir dos cálculos, observou-se que a gente observou, pessoal? Que no instante inicial, ou seja, T igual a zero, a temperatura encontrada foi de 50 graus Celsius. Logo, concluímos que a temperatura ambiente corresponde a este valor, pois ela é equivalente à temperatura do controle do processo, ela é equivalente à temperatura inicial do processo industrial. Pronto, não tem segredo. Olha, a partir dos cálculos encontramos que no instante igual a zero, a temperatura é 50 graus Celsius. Então, qual a conclusão que a gente tira disso? Além disso, no enunciado afirma que a temperatura inicial é igual à temperatura ambiente. Portanto, concluímos que a temperatura ambiente corresponde a este valor. Qual o valor? 50 graus Celsius. Pois ela é equivalente à temperatura inicial do processo industrial. Mamão com açúcar, papai enxuga. É isso. Tudo fora disso, esquece, pessoal. Lorota. Não caia nessa, pelo amor de Deus. Beleza? Vamos fazer a letra B? Letra B ele fala o quê? Calcula o limite da função quando t igual a mais infinito. Vamos lá, então, ó. Questão B. Então, questão B. O que ele fala? Calcular o limite. Vamos calcular esse limite, gente. Ó, vem aqui, ó. Questão B. Qual é a função? Vem aqui, vou copiar a função. Minha função é essa, certo? Então, ó, qual vai ser o limite dessa função? Olha. Limite quando nosso t tende a mais infinito. A gente fazer esse cálculo agora, pessoal. Vamos lá? Qual o limite quando t tende a infinito? Então, ó, limite da função t de t quando t tende a infinito é igual ao quê? Ao limite. Então, vem aqui, ó. De quem, pessoal? Aí abra um grande parênteses. Vai ser o quê? 50 mais 30 vezes 1 menos e 0,05t. Beleza, perfeito. Então, isso daqui vai ser igual a limite. E aí, pessoal, uma forma mais fácil de calcular esse limite. Faz assim, ó, separa os elementos, porque o limite da soma é a soma dos limites, ou seja, limite de 50 mais limite de 30, que multiplica 1 menos e menos 0,05t. Olha aí. Assim, eu acho que fica mais fácil para quem está começando. Inclusive, a gente pode simplificar ainda mais. Ó, isso daqui equivale a... Posso fazer da seguinte maneira. Olha. Copio aqui. Isso aqui é mais o quê? Esse 30 aqui, concorda comigo que se eu faço um parênteses aqui, ó, puxo isso daqui, ó. 30 que multiplica 1 exponencial de menos 0,05t. Isso é a mesma coisa que o 30 vai multiplicar esse. Então, 30 vezes 1 é 30. E o 30 que multiplica isso. Então, 30 vezes menos esse negócio vai dar
menos 30 e menos 0,05t. É a mesma coisa, concorda? Óbvio, né? A gente só tirou em evidência e fez distributivo, o famoso chuveirinho lá do ensino fundamental que a gente viu na escola. Então, escrever isso é a mesma coisa que calcular o limite disso daqui, é a mesma coisa que calcular esse limite. Só que esse limite aqui embaixo é o limite da subtração. Então, o limite da subtração é a subtração dos limites. Você pode calcular o limite de cada termo aí, ó, ou seja, desse e desse separadamente. Então, isso aqui vai ficar limite de 30 com t tendendo a infinito menos o limite de 30 vezes e de menos 0,05t com t tendendo a infinito. Olha aí, muito melhor. Calcula esses três limites separadamente. Então, isso aqui, ó, deixa eu colocar isso igual aqui. Coloco isso daqui e coloco isso daqui. Entenderam, gente? Então, isso daqui, ó, vai ser quanto? Ora, isso aqui, limite de uma constante é a própria constante. Então, é 50 mais limite de 30 é o próprio 30. Beleza. E menos limite de 30 vezes exponencial de menos 0,05t quando t tende a infinito, beleza? Então, tô fazendo bem passo a passo, porque a ideia aqui é que vocês aprendam. 50 mais 30 é 80, né? Então, isso aqui é 80 menos. Esse 30 é constante, ele sai para fora. Então, vai ficar 30 que multiplica o quê? O limite de t tendendo a infinito de exponencial de menos 0,05t. Beleza? Tranquilo até aí? Agora a gente vai calcular esse limite aqui, ó. Para isso, a gente vai usar uma propriedade que a gente viu lá na escola, no ensino médio. E onde fala aqui, ó, presta atenção. Se eu tenho um x elevado a menos 5, por exemplo, isso aqui é igual a... Para tornar esse expoente positivo, é só fazer 1 sobre... E coloca esse elemento que antes estava negativo, ele fica positivo, considerando que ele vai para o denominador. Olha lá, isso é a mesma coisa, a gente vai aplicar essa propriedade. Como assim, professor? No caso do nosso mapa, isso daqui, ó. Então, ó, é nessa propriedade, 0,05t é a mesma coisa que passo a barra 1 sobre exponencial de 0,05t. Entendeu a ideia? Foi? Pegou? Então, ó, o que a gente vai concluir? Então, que isso daqui, posso até copiar para facilitar, ó. Então, isso daqui é menos 30 vezes o quê? Limite t tendendo a infinito de quanto? Vou colocar entre parênteses, tá? 1 sobre exponencial 0,05t. Olha lá. Pronto. É isso. Não tem segredo. Pegou a ideia? Foi? Beleza, né? Pegou? Pegou? Excelente. E agora, o que a gente faz? Agora ficou fácil, né? Por quê? Ó, vem comigo. Então, vou copiar isso daqui. Vai ficar 30 vezes. A gente precisa calcular esse limite. Então, ó, pensa comigo. Exponencial elevado a 0,05t. Quem está tendendo a infinito é o t. Então, significa que o expoente desse exponencial vai ficar muito grande. 0,05 vezes 1, 0,5. 0,05, perdão. Só que 0,05 vezes 1 bilhão vai ser um número muito grande, certo? Então, significa que à medida que o t aqui no expoente vai crescendo, tudo que está aqui embaixo também vai crescendo. Porque exponencial elevado a um número muito, muito grande é um número muito grande. Pode até pegar aqui a calculadora para ilustrar para vocês. Ó. Tem uma função aqui que é o exponencial. Ó. Então eu coloco primeiro o expoente e depois calculo. Clico aqui no exponencial e olha lá. Peraí, exponencial, perdão, elevado a 2. Olha lá, vai me dar 7,3. Ok. Se eu coloco exponencial elevado a 189. Olha lá, já me dá um número muito maior. Isso aqui é 1,2, só que vezes 10 elevado a 82. Entendeu a ideia? Ó, exponencial
elevado a 1563. Olha lá, agora é 10 elevado a 678. Ou seja, à medida que o t vai aumentando, o exponencial vai aumentando. Beleza? Só que exponencial, tudo isso está no denominador. Então, 1 dividido pelo número muito grande vai tender a zero. Vamos fazer a prova real? Ó, quanto que é 1 dividido por 2? Vai dar 0,5. Ok, dividir 1 por 2 deu 0,5. Só que se eu divido 1 por 15, que é um número muito maior, olha lá, deu 0,06, deu bem menor. E se eu divido 1 pelo número ainda muito maior, por exemplo, 1795, olha lá, deu um número muito menor. Então, o que eu concluo? Que à medida que eu vou dividindo 1 pelo número muito, muito, muito grande, o resultado vai tendendo a zero. Então, o que eu concluo? Que esse limite aqui, ele vale zero. Então, isso aqui vai ficar 30 vezes zero. Conclusão, limite de t com o tempo tendendo a infinito vale 80. E essa é a nossa resposta. Beleza? E olha que maravilha. Então, essa é a resposta da letra B. Deu 80. E ele fala... E explique o significado físico desse valor. Ok, vamos explicar agora. Então, primeiro é fazer o cálculo matemático. A gente já fez. E agora é explicar esse resultado físico. O que significa, pessoal? É limite do tempo tendendo a infinito. Olha. Bom, a gente vai usar a mesma base. Ó. Sempre, pessoal, em explicações em relação a cálculos, na engenharia a gente sempre começa pela evidência que o cálculo mostrou. A partir dos cálculos, observou que o limite... que observou que o valor... calma aí. O valor do limite da função de t quando o tempo tende a infinito é 80 graus Celsius, né? Porque isso aqui é a temperatura. Beleza. Ok. Qual o significado físico disso? Portanto, fisicamente, isso significa que após um determinado intervalo de tempo. O que significa isso, pessoal? A gente encontrou que o limite é um valor fixo, um valor específico, uma constante, é 80. Então, o que significa? Significa que a partir de um determinado intervalo de tempo, a gente vai ter o mesmo valor de temperatura. Então, isso significa que a temperatura vai se estabilizar. Essa era a palavrinha mágica que você deve considerar e inserir na sua justificativa. Portanto, fisicamente significa que após determinado intervalo de tempo, a temperatura tenderá a se estabilizar, ou seja, não vai mais variar, vai se tornar estável, a estabilizar no valor de 80 graus Celsius. De maneira que não vai apresentar variações em seu respectivo valor. Pronto. Excelente. Era essa a interpretação física por trás. Pessoal, quando a gente faz limite, eu já estou olhando agora fisicamente, né? Olhando para o campo da engenharia, o que a gente de fato está interessado em obter no momento que a gente faz cálculos relacionados a limite tendendo a infinito. Significa que a gente quer ver qual é o valor, o resultado do fenômeno quando se passar muito tempo. O que acontece? Vai continuar variando? Vai ficar constante? Se ficar constante, qual é esse valor? É exatamente o caso aqui. A gente tem um sistema, um processo operacional que
depois de iniciar, ele inicia na temperatura de 50 graus Celsius, ele vai variando e a partir de um dado intervalo de tempo, né, ele se estabiliza. Estabiliza, então significa que não vai apresentar mais variação e se estabiliza no valor de 80 graus Celsius, beleza? Então essa é a interpretação física e aqui tá todo o cálculo para vocês, passo a passo desse limite, beleza? Tranquilo? Vou ficando por aqui então, pessoal, já ficou um pouco extenso o vídeo, né? E mais uma vez, precisando de ajuda em todas as atividades, mapas, contem comigo. Estou ajudando vários alunos, vai ser um prazer enorme ajudar você também. Meu número está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Precisando de ajuda na atividade 1, 2, 3, mapa, prova, conta comigo e juntos vamos alcançar essas aprovações, tá bom? Sendo assim, fiquem com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!